Olá pessoal, esse vídeo é a continuação da aula de refinamentos de esquemas e formas normais. No vídeo anterior, nós entendemos o conceito de dependência funcional e como essas dependências funcionais levam a relações ou tabelas com dados redundantes. Agora nós vamos estudar um processo que se chama normalização, do qual define vários passos que são sucessivamente executados, né, a fim de decompor as relações para que satisfaçam propriedades ou, como a gente chama, formas normais. As formas normais são conceitos que garantem que a relação ela estará consistente, que não terá redundância, que não gerará anomalias, e esse processo, em sua grande maioria, é feito baseado nas dependências funcionais. Nós temos dentro desse universo várias formas normais, que nada mais são do que regras, diretrizes de decomposição de esquemas, né? Então, nesse gráfico, nós temos o universo de todas as relações, normalizadas e não normalizadas. Aí nós temos o universo das relações que respeitam a propriedade da primeira forma normal, o universo das relações que respeitam a segunda forma normal, a terceira forma normal, a forma normal de Boyce Code, a quarta forma normal e a quinta forma normal. No conteúdo de banco de dados 1, nós estudamos até a terceira forma normal. A primeira forma normal é uma regra que define que uma relação ela está na primeira forma normal se ela respeita as seguintes características, que são não possuir valores compostos, né, atributos compostos, não possuírem atributos que gerarão valores multivalorados, não permitir, né, não conter conjuntos de atributos repetidos que descrevam a mesma característica, e também não deve permitir que relações estejam alinhadas, quer dizer, que eu tenha uma tabela inserida dentro da outra. Então, a primeira forma normal, ela é a única das diretrizes que não são baseadas diretamente na dependência funcional. É uma análise que a gente faz em cima dos atributos dessa relação. Vamos entender cada uma dessas quatro características. Observem essa relação e eu posso afirmar que ela não está na primeira forma normal. Observem que ela tem o atributo nome, o atributo cidade, o atributo ID da pessoa, o ID do funcionário e o curso, né? Quais cursos a pessoa fez. Então, observem os valores do curso podem apresentar mais do que um valor atômico. Então, por exemplo, na linha número 2, a Ana, ela tem um curso de operador e programador. A linha número 3, do Carlos, apresenta curso de analista, programador e operador. Então, esse campo, curso, ele é um campo que pode apresentar mais do que um valor. Então, esses valores não são atômicos. Então, nós dizemos que ele é um atributo multivalorado. Ele pode receber mais do que um único valor atômico. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma relação que não está na primeira forma normal, é a mesma tabela. Cada um dos atributos, curso 1, curso 2 e curso 3, recebem um valor atômico. Observe que o curso 1 tem programador, o curso 2 está nulo para a primeira linha, mas para a segunda linha tem o programador, para a terceira linha programador, para a quarta linha analista, né? Mas o que nós estamos fazendo aí? Embora eles sejam atômicos, eu estou criando vários cursos, vários atributos que armazenam a mesma informação. Onde que isso pode dar problema, né?
O problema aí está na relação de você ter alguns programadores que vão ter esses valores de curso, né? Outros não, quer dizer que você vai ter valores nulos para alguns casos, e você consegue representar até 3 cursos. Se você tiver uma pessoa que tiver mais do que 3 cursos, aí você vai ter que alterar o esquema para incluir mais um atributo. E isso não é uma boa ideia. Assim como nós vimos no vídeo anterior sobre as dependências funcionais, a primeira forma normal, a solução é a decomposição. Então, para o caso do curso, eu devo criar uma outra tabela chamada pessoa curso, que vai armazenar o ID da pessoa, isso como chave primária, e o curso que ela faz. Observem que ambos, o ID da pessoa e o curso, irão compor a chave primária dessa tabela pessoa curso. Mais ou menos como se fosse uma entidade fraca, né? A implementação de uma entidade fraca, que nós vimos na aula de modelagem entidade relacionamento, a ideia de modelar de entidade fraca, né? Ele está, nós estamos criando uma outra relação cuja chave primária ela não tem chave primária, né? E a chave primária é composta pela entidade forte, pela chave da entidade forte, que é no caso desse exemplo a entidade pessoa. Nesse outro exemplo, eu também tenho uma tabela que não respeita as regras da primeira forma normal. Por quê? Porque há dentro dela um atributo composto, né? E esse atributo composto é o atributo endereço. Observe que o endereço, ele está sendo, os valores armazenados no endereço estão sendo compostos pelo tipo do logradouro, né, o logradouro, o número, a cidade e o estado. Então eu estou guardando várias informações para o mesmo atributo. Além disso, essa tabela tem um campo chamado telefone, um atributo chamado telefone, que é um atributo que permite multivalorados. Então, como nós vimos anteriormente na tabela pessoa, a ideia aqui é a decomposição também. Tá? Primeiramente, nós vamos fazer a conversão do atributo composto para atributos atômicos. Então, nós vamos criar lá uma coluna chamada, ao invés de ter uma coluna só de endereço, nós vamos ter uma coluna de logradouro, uma coluna de cidade, uma coluna de estado. Tá? Então, ela está sendo decomposta. Eu poderia ser mais rígido ainda nessa minha decomposição e quebrar a coluna logradouro em outras 3 colunas, né? Que seria o tipo do logradouro, se é avenida, se é rua, se é travessa, se é praça, o nome do logradouro, né? Brasil, Maranhão, Mato Grosso, Paulista, e o número, né? E o número dessa residência, desse endereço. Então, eu poderia ainda ser mais rígido e decompor ainda mais o atributo logradouro. E ainda para dizer que essa relação está na primeira forma normal, ainda eu preciso tratar o atributo telefone, que ainda apresenta-se de forma multivalorada. Para fazer isso, eu vou fazer uma nova decomposição, eu vou criar uma outra tabela chamada telefones, né? Nessa tabela eu teria o ID da pessoa como chave estrangeira e o telefone. Ambos atributos vão compor a chave primária para esse caso. Tá? Então, o atributo multivalorado foi decomposto e agora eu consigo afirmar que essas duas relações elas não apresentam nenhum atributo multivalorado, nenhum atributo composto, né? Não tem um atributo que armazena as mesmas informações, não tem vários atributos que armazenam as mesmas informações, e não possui uma outra tabela aí incluída dentro de uma mesma linha. Então eu posso afirmar que esta relação está na primeira forma normal. Então é esse o primeiro passo que nós vamos dar
em relação à decomposição e à certeza que a minha relação, que as minhas relações não estão armazenando dados de forma redundante. E é isso aí, pessoal.